Existe alguma ponderação? Teve um livro no passado lá do Robert Haugen que falou que a ROI funciona melhor. Se você tivesse que escolher assim, lei de Pareto, 3, 4 indicadores daqueles 100 que você analisou, quais os que funcionam mais em termos de preditor de retorno? É muito difícil, porque quando você pega um indicador ou uma família, eu vou falar primeiro de indicador e depois de família, né? Tem alguns que são mais consistentes, mas você consegue consistência melhorando essa parte fundamentalista. Então, é incrível que se você pegar, por exemplo, você comentou o ROI ou o ROIC, né? E você testar indicadores desse tipo bruto, sem tratar as contas de balanço, você tem um resultado bem pior do que se você tratar. Então, a primeira resposta é a seguinte: primeiro, seja qual for o indicador, você tem que tratar a conta de balanço para você transformar do regime contábil para o regime de caixa. Essa é a primeira questão. Depois, que cada indicador desses tem uns mais cíclicos e outros menos cíclicos. Então, você às vezes, você não pode descartar aquele que não vai bem. Porque, eu vou dar um exemplo. Uma vez eu li um artigo bem bacana, sobre indicadores de qualidade contábil, né? Que avaliavam a diferença entre métricas, né? de resultado contábil versus resultado de caixa. E aí você, por exemplo, a gente sabe que tem muita empresa, por exemplo, que infla EBITDA, né? Transforma, por exemplo, gasto em investimento e capitaliza para inflar, coisas do tipo, né? E esses indicadores mediam essas métricas, né? Que empresas macetam mais balanço versus outras que macetam menos, justamente essa diferença entre o caixa e o contábil. E na China isso não funcionava por muito tempo, né? E veio começar a funcionar a partir dessa última crise que teve aí desde 2014, né? Então, às vezes, você tem indicador que não funciona, mas não degrada retorno. E você, como você acha que isso aqui faz sentido, ele vai diversificar o teu portfólio e ele em algum momento pode gerar, se ele não degrada, mas se ele tem uma correlação baixa com os demais, às vezes você usa. Então, por exemplo, a ROI pode ser melhor, ou ROIC, que outras métricas, mas tem umas outras métricas que não degradam retorno e podem diversificar risco, entendeu? Então, não é tão fácil assim, eu quero usar só os melhores. Primeiro que não tem melhor, eles às vezes performam, às vezes não. Tem alguns melhores que outros na média, mas é importante você também diversificar indicador. Claro, você não quer usar, a gente não usa 100 indicadores, a gente acaba usando na média 30 e poucos, mas você quer ter esse poder de diversificação. A mesma coisa para as famílias de fatores, né? Então, por exemplo, tamanho no Brasil não funciona bem. Por quê? É a nossa explicação. Porque tamanho no Brasil tem muito mais a ver com empresa que era, às vezes, mid-cap e que foi para o saco, o negócio foi para o saco, ela se tornou small cap, não é empresa nascente que está crescendo. Então, é uma questão do ciclo econômico perverso que a gente passou. Mas não quer dizer que tamanho não vai funcionar no futuro, entendeu? Então, você, às vezes, tenta fazer algum tratamento para aperfeiçoar isso e lidar com as condições de controle que você tem. Então, você não tem uma resposta, né? Tem alguns indicadores melhores que outros, mas você tem que também lidar com esse objetivo da diversificação. Como é que é o componente emocional do investidor para seguir essas estratégias? Porque se ele não tiver uma crença forte de que o fator funciona, quando começar a dar errado, ele vai cair fora. E como é que você vê a inteligência artificial achatando os retornos dos fatores aí mais conhecidos? Então, bom, primeiro é o seguinte, quando a gente começou a fazer isso, essa sistemática de investimento, a gente sempre teve dois tipos de subportfólio nos nossos fundos. Um era totalmente sistemático e o outro usava todo o processo e tinha uma discricionariedade. Tá? Por quê? Porque no Brasil, assim como vários outros países, você não tem um universo tão grande de empresas, não tem um histórico tão grande de dados, e tem muita idiosincrasia, muito evento, macro, muito, né? Então é importante você
combinar essa parte sistemática com a parte qualitativa. O histórico diz o seguinte, que se você definir bem como o gestor vai atuar de forma discricionária, isso agrega em relação ao puramente sistemático. Principalmente em situações como a do Brasil, que não tem tanto ativo e não tem tanto histórico. Né? E provavelmente quanto mais você agrega ativos e países, principalmente se você não está buscando o alfa, né? Que no caso aqui de gestor super focado, e se você está buscando capturar esses riscos aí, esses prêmios de riscos que são sistematizáveis, o gestor tem menos input quanto mais você aumenta a escala, né, o universo. Então, essa é a resposta. Em relação à parte de inteligência artificial, é o seguinte, hoje está em moda de novo, já teve em moda na virada do século 20 para o 21, né? Inteligência artificial basicamente é o seguinte, aplicada a finanças, é estatística, econometria com programação, né? Então, tem áreas que ela é muito poderosa, como nessa área de selecionar indicadores e também, por exemplo, otimizar a execução, e tem áreas que ela não é tão poderosa, né? Por exemplo, lidar com riscos idiosincráticos, com eventos, não adianta, né? Você tem que ter esse input humano. Ou, por exemplo, capturar alfa, que são o prêmio de risco idiosincrático específico, então, também não vai te ajudar nisso. Então, dependendo de que portfólio você quer e do teu processo, ela pode ajudar mais ou menos. Mas eu diria o seguinte, é inexorável, você tem que usar. Essas metodologias computacionais e estatísticas estão se desenvolvendo muito, né? Por exemplo, hoje, você quando vai fazer uma apresentação, você pode acessar dado na nuvem, né? Você tem hoje formas de apresentar muito, inclusive para investidor, né? Muito mais eficientes do que o que a gente está usando aí, o PowerPoint ou o PDF. Então, para tudo ela é relevante, para investimento também, mas você tem que dosar um pouco em que situação você vai aplicar, né? De novo, no Brasil ela tem uma aplicação muito interessante, mas você tem que combinar essa parte tecnológica e sistemática com a parte discricionária. Tem alguma maneira do Factor Investing proteger a gente de múltiplos e smiles? Ou isso aí faz parte do jogo? Não tem. São eventos, né? Agora, o Factor Investing, ele ajuda a buscar classificar esses estilos de investimento e buscar, talvez, tentar capturar de uma forma mais eficiente esses prêmios de risco que não o alfa, né? E se você tem... E ajuda também o investidor a ter um pouco mais de humildade, né? O gestor, porque... e entender que uma boa parte do que ele está gerando de retorno não é alfa, é prêmio de risco sistematizável, sendo que no Brasil você tem, claro, essa parte idiosincrática de eventos muito maiores, né? Então, às vezes, você também, certamente, é importante usar a experiência de gestores, a gente tem vários aí bons, em identificar esses riscos idiosincráticos, além possíveis riscos idiosincráticos, ou como se proteger deles, né? Que é melhor você identificar, é difícil você prever, mas você tem como se proteger, buscar proteção e tentar gerar alfa, né? Então, eu acho que é complementar, né? Mas eu acho que Factor Investing pode ajudar muito. E assim, eu estou falando meio óbvio, porque se você vai falar com 50 dos grandes fundos de pensão globais hoje em dia, os 50 usam Factor Investing e eles usam terceirizando para gestores externos e internamente na gestão, combinado com o Value Investing, com a análise fundamentalista. Então, é complementar. Eu não acho que um possa prescindir do outro, né? Pessoal, excelente. Obrigado. Obrigado.